Então, gente, meu nome é Camila Cavalieri. Eu vou dar aula hoje para vocês sobre o sistema digestório. Então, antes da gente começar a aula, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o processo de digestão. O que é o processo de digestão, então? É um processo em que a gente vai quebrar macromoléculas em moléculas cada vez menores, de forma que essas moléculas consigam ser absorvidas, ou seja, elas consigam entrar nas suas células e as suas células consigam aproveitar essas moléculas para gerar energia ou realizar até reservas para momentos futuros. Então vocês podem imaginar que não vai ser um processo nada simples, é um processo relativamente complexo. Você vai comer uma lasanha e você vai ter que transformar aquela lasanha em partículas cada vez menores até que ela consiga entrar na sua célula e ser aproveitada. Então o que a gente vai fazer é estudar esse processo na aula de hoje. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é que a nossa digestão é um processo extracelular, ou seja, é um processo que vai ocorrer no interior de cavidades. Ah, mas existem processos de digestão que não são extracelulares? Sim, existem. Existem processos digestivos intracelulares, no caso de esponjas. Então vamos supor que vocês peguem lá a aula de vocês de reino animal. Na aula de vocês de reino animal, vocês vão ver que uma esponja, ela faz todo o processo de digestão no interior de uma célula. Isso é ruim, porque limita muito o tamanho do alimento que o animal pode ingerir. Para você isso não vai ser um problema, porque todo o seu processo digestivo acontece no interior de cavidades. E ao longo da nossa aula, a gente vai olhar cada cavidade do seu tubo digestório. A gente vai olhar a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Então, se vocês lembrarem, o nosso sistema digestório ele é considerado um sistema completo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o alimento entra pela sua boca e tudo que não for aproveitado vai sair pelo seu ânus. Isso é muito importante, porque você não tem a mistura entre os alimentos, as substâncias úteis e as substâncias que não vão poder ser aproveitadas. Ah, mas existem animais que misturam? Existem. Existem animais que têm o sistema digestório incompleto. Faz um link com a aula de reino animal e lembra lá dos plateumintos. Os plateumintos só têm boca, não têm ânus. Então eles misturam os alimentos com as substâncias que não vão ser aproveitadas. Isso é muito ruim para o animal. Você não vai ter esse problema porque o seu fluxo é unidirecional. Entra pela boca, sai pelo ânus. E é justamente pela boca que a gente vai começar a nossa aula. Primeira coisa que a gente repara que a gente tem na nossa boca são os dentes. Um ser humano normalmente tem 32 dentes. É claro que você pode ter menos dentes. O dente siso, por exemplo, é um dente que muita gente costuma arrancar, né? E aí você vai ter menos dentes na sua boca. Mas, em geral, você tem 32 dentes que realizam um processo de digestão mecânica. O que isso quer dizer? Os dentes eles vão triturar o alimento, formando pedaços cada vez menores, o que vai ser muito importante para a ação das enzimas ao longo do seu tubo digestório. Então, quanto mais você mastiga, menores vão ser os pedaços dos alimentos que você ingeriu, então mais fácil as enzimas vão conseguir agir, elas vão conseguir agir com uma facilidade, elas vão ter uma maior superfície de ação. Por isso que a mastigação ela é tão importante nesse processo digestivo, tá? Além dos dentes, a gente encontra na nossa boca a saliva. A saliva tem 3 componentes básicos: água, diversas proteínas que a gente já vai desmembrar e sais minerais. A água é o principal componente da saliva. Cerca de 95% da sua saliva é feita de água. Além disso, a gente tem um conteúdo proteico muito forte também. E uma das proteínas mais importantes da sua saliva é a mucina. A mucina que forma o muco da sua saliva, o que é muito importante para a lubrificação do alimento. Como assim? Se você reparar, o alimento ele vai precisar ser lubrificado para facilitar o ato de você engolir, ou seja, para facilitar a sua deglutição. E aí, o tipo de alimento que você come pode mudar
a produção da sua saliva. Então, exemplo básico para vocês entenderem. Se a gente pega dois tipos de alimento, um alimento bem lisinho e um alimento rugoso, pensa no alimento cheio de pontinhas. Quando você come esse alimento rugoso, cheio de pontinhas, o seu corpo sabe que esse alimento pode acabar te machucando conforme ele desce pelo seu tubo digestivo. Para evitar que isso aconteça, o seu corpo diminui a produção de saliva. Se tem menos saliva, tem menos mucina. Se tem menos mucina, significa que o alimento fica menos lubrificado e, portanto, a sua deglutição fica difícil. Se é difícil para você engolir, você bota para fora. E aí você garante que você não vai se machucar conforme aquele alimento desce. Então dá para ver que esse papel da saliva é fundamental. Para vocês terem uma noção, se a gente tirasse a mucina e trocasse a mucina por água, a gente ia precisar de um volume de saliva 10 vezes maior para conseguir engolir o mesmo pedaço de alimento. Então a mucina facilita muito esse processo. Além disso, na nossa saliva, a gente tem algumas outras proteínas para defesa. Nem tudo que a gente come é limpinho, né? O nosso alimento vem com uma série de patógenos, de micro-organismos. Então vamos supor que você vai comer um podrão. Como o próprio nome diz, esse alimento está bem contaminado. E o seu corpo não quer que esses patógenos entrem em você. Então o que ele vai fazer? Já na sua boca você tem algumas defesas. Uma dessas defesas é a presença da imunoglobulina A, ou IgA, que é um anticorpo que vai ajudar na proteção. Além disso, a sua saliva tem uma outra proteína chamada de lisozima, que ataca a parede celular de bactérias, que é aquele envoltório externo que as bactérias possuem ao redor da membrana plasmática. Então aqui a gente já tem algumas defesas na sua boca. Mas pode acontecer de você ter bactérias na sua boca mesmo assim? Com certeza. Você tem aí uma microbiota na sua boca, você comendo podrão ou não. Mas algumas vezes essa microbiota fica desregulada. E existe uma doença muito comum, que vocês já devem ou ter tido, ou já escutaram falar, que é a cárie. A cárie acontece principalmente por um tipo de bactérias do gênero Streptococcus. E essas bactérias, elas se alimentam do açúcar que você ingere na sua dieta. O problema é que quando elas se alimentam desse açúcar, elas produzem ácidos. E esses ácidos destroem a matriz do seu dente, destroem a sua estrutura dentária, o que pode levar, inclusive, à perda do dente, né? Você pode ter que arrancar o seu dente. Por isso que a sua mãe diz que comer doce te dá cárie. Na verdade, não é a bala que você come que te dá a cárie. Mas se você come doce com frequência, o tempo todo essas bactérias recebem açúcar. Se elas recebem açúcar o tempo todo, elas ficam produzindo ácidos. Esses ácidos em contato contínuo com o seu dente provocam a erosão da matriz dentária e a cárie. Por isso que não é bom você deixar essas bactérias se proliferarem. Mas se você escovar bem o seu dente, se você evitar o consumo excessivo de açúcar, a sua boca tem uma forma de se proteger dessa erosão. Como? Na sua saliva você encontra sais, como o cálcio e o fosfato. Então, se o seu dente perde um pouco da matriz óssea, esses sais presentes na saliva fazem a reposição e evitam a perda da estrutura dentária. Além disso, esses sais garantem que o pH da sua saliva seja um pH neutro, que é um pH muito importante para a atuação de uma das enzimas digestivas que a gente encontra na nossa boca, a amilase salivar ou pitialina.